Bem-vindos a mais uma análise nossa aqui. Hoje a gente vai olhar bem de perto um procedimento super importante, que rola muito em emergência, em cirurgia, a intubação. Olha, a gente está com umas anotações aqui bem detalhadas, sabe? Parece um passo a passo mesmo. Lista de equipamento, remédio, tudo descrito. Quase um material de treinamento. É, exatamente, é um procedimento comum, né? Mas assim, não dá para fazer no automático. Cada detalhezinho ali é crucial para a segurança do paciente. É uma mistura, assim, de saber a teoria e ter a manha, né? A habilidade. E a nossa ideia aqui é essa mesmo. Não só listar o que fazer, mas tipo entender o porquê de cada passo, sabe? Por que esse equipamento, por que esse remédio, onde que a decisão do médico faz a diferença. Desvendar um pouco essa arte, né? Então vamos lá. Por onde a gente começa nessas notas? Olha, o começo de tudo, que está bem destacado aqui, é a pré-oxigenação. É pegar aquele dispositivo, o ambu, né? A bolsa, válvula, máscara, e encher o pulmão do paciente de oxigênio a 100%, antes de começar a entubar mesmo. As notas até falam numa frequência, 10 a 12 ventilações por minuto. Pré-oxigenar. Parece óbvio, né? Mas por que isso é tão crítico assim? Qual a diferença real que faz? É que isso cria uma reserva de segurança. Pensa bem, quando você ceda e paralisa o paciente para entubar, ele para de respirar sozinho, né? É o período de apneia. Se você maximiza o oxigênio no pulmão antes disso, você aumenta o tempo que o corpo aguenta essa parada sem o oxigênio no sangue cair para níveis perigosos, a tal da hipoxemia. A gente está, comprando tempo. Ah, entendi. E essa técnica de ventilar a cada 5 ou 6 segundos é para otimizar isso, sem ventilar rápido demais, sabe? Porque isso pode jogar para o estômago e aumenta o risco do paciente vomitar. Entendi. É tipo carregar a bateria no máximo antes de uma tarefa que gasta muito, né? Uma margem de segurança. Beleza. Com essa reserva feita, aí as notas vão para a sequência da intubação mesmo. O primeiro passo que está listado é testar o equipamento. Parece básico, mas imagino que pular isso deve ser um problemaço. Nossa, total. Imagina, você tá ali no momento H, paciente parado e a luz do laringoscópio não acende. Ou o cuff, aquele balãozinho do tubo que veda a via aérea, tá furado. Nossa, que pesadelo. É um desastre que dava para evitar, né? Então, checar o laringo, ver se o cuff tá íntegro, se o aspirador tá funcionando, tudo isso é essencial no preparo. É aquela coisa de prever para prevenir. Faz todo sentido. Evitar a falha bem na hora da pressão. Ok, equipamento checado. Próximo passo, dar os remédios. As notas falam numa sequência. Primeiro analgésico, tipo fentanil, depois sedativo, aí tem propofol, etomidato, vários. E por último, bloqueador neuromuscular. A gente volta nos remédios depois, mas a ideia é deixar o paciente nas condições ideais, certo? Exato. É o que a gente chama de sequência rápida de intubação, a SRI. O objetivo é tirar a consciência, a dor e relaxar totalmente os músculos do paciente e fazer isso rápido. Isso facilita muito para a gente conseguir ver a via aérea e passar o tubo, sabe? E diminui aqueles reflexos de defesa que podem atrapalhar ou até machucar. Tá. Paciente preparado com os remédios. Aí vem a hora de usar o laringoscópio e passar o tubo. As notas descrevem a técnica padrão. Laringo na mão esquerda, tubo na direita, tem que achar as cordas vocais e passar o tubo ali no meio. No papel parece simples. Ah, mas é uma habilidade que exige, muito treino e delicadeza. Laringoscopia não é usar força bruta, sabe? É jeito. É usar um instrumento para deslocar a língua, a mandíbula com cuidado, para conseguir enxergar a glote. Se a técnica é ruim, não só fica difícil de ver, como é a principal causa de machucar o paciente, quebrar dente, cortar o lábio. Imagino a tensão nesse momento. Ok, tubo passou, e agora? As notas falam em tirar o fio-guia e inflar o cuff. Isso, o fio-guia ou estilete, ele dá uma certa rigidez pro tubo, né? Ajuda a direcionar. Mas logo que o tubo passa das cordas vocais, tem que tirar ele rápido, para a ponta do guia não ir muito fundo e machucar a traqueia. Aí você infla o cuff, aquele balãozinho na ponta, ele veda a traqueia. Isso garante duas coisas:
que o ar que a gente manda pelo tubo vá para os pulmões e não vaze, e também protege para não descer secreção ou vômito para o pulmão. E aí, o momento da verdade. Confirmar se o tubo está no lugar certo. As notas falam muito em auscultar, né? Ouvir os pulsões e o estômago. Isso já garante. A ausculta é o primeiro passo fundamental. Ouvir o ar entrando igual dos dois lados do peito e não ouvir barulho de bolha no estômago é um sinal forte, sim, de que está na traqueia. Mas hoje, o padrão ouro mesmo que está em todo o protocolo é a capnografia. É medir o gás carbônico, CO2, que sai na expiração. Ah, sim. Se o tubo está no pulmão, vai sair CO2. Se foi para o esôfago, para o caminho errado, não vai ter CO2 significativo. Não perceber uma intubação no esôfago é uma falha gravíssima. Então, a confirmação é talvez o passo mais crítico de todos. Várias checagens para não ter erro. Faz sentido. Confirmou que está no lugar certo, aí o último passo é fixar o tubo e marcar a altura ali no lábio. Isso, a fixação evita que o tubo saia sem querer, né, uma extubação acidental, ou que ele entre demais, que daí pode ir para um lado só do pulmão, geralmente o direito. E a marcação é para a gente ficar de olho depois, ver se ele não se mexeu. A sequência toda tem uma lógica, né, para aumentar a segurança em cada etapa. Fica claro que é um processo bem amarradinho. E para fazer tudo isso, as notas listam um monte de equipamento. Vamos dar uma olhada. Tem os tubos que garantem a tal da via aérea avançada. Tubo orotraqueal, de vários tamanhos, e cânula de traqueostomia. O que exatamente quer dizer via aérea avançada? Quer dizer que o dispositivo cria um caminho direto e seguro para a traqueia, passando pelas cordas vocais. É um canal fechado. Isso permite controlar totalmente a ventilação e proteger ao máximo contra a aspiração. É o jeito definitivo de controlar a via aérea. Entendido. Além desses, tem os adjuntos, a cânula orofaríngea, a guedel. As notas dizem que é útil quando o paciente está acordando da sedação, para a língua não cair para trás e obstruir o ar. Tem até dica de como medir e colocar. A guedel é simples, mas ajuda muito a manter a passagem de ar livre em paciente que está inconsciente ou meio sonolento, sabe? Ela impede a base da língua de cair. Mas só funciona se o paciente não tiver mais o reflexo de vômito, porque senão ela mesma pode provocar o vômito. Por isso é mais para paciente que está menos reativo. Certo. E a máscara laríngea? As notas falam que é eficiente quando não se consegue entubar, mas que não é avançada. Qual o papel dela, então? A máscara laríngea é o que a gente chama de dispositivo supraglótico. Ela não entra na traqueia, ela fica por cima da laringe tampando a entrada e aí cria um selo que permite ventilar. É uma ferramenta de resgate super importante para quando a intubação não dá certo ou está muito difícil. Ela consegue manter o paciente oxigenando, enquanto a gente pensa numa outra estratégia ou preparar algo definitivo. É uma ponte vital em muitos casos de via aérea difícil. Interessante essa diferença entre o definitivo e o resgate. A lista continua. Fio guia, balde, que as notas descrevem como alternativa ao guia, talvez mais para sentir, e os laringoscópios, claro, com lâminas diferentes, e a menção ao videolaringoscópio. O boge é tipo um guia mais fino e semi-rígido. Ele ajuda quando a gente não consegue ver direito a entrada da traqueia. O médico pode sentir uns cliques quando ele passa pelos anéis da traqueia, aí confirma que está no lugar certo antes de passar o tubo por cima dele. Já os laringoscópios têm as lâminas normais, né, curva e reta, e tem o videolaringoscópio, que foi um avanço e tanto. Ele tem uma câmera na ponta da lâmina que joga a imagem numa tela. Isso melhora demais a visão da via aérea, principalmente quando a anatomia do paciente é mais complicada. Ter todas essas ferramentas disponíveis, desde a guedel básica até o vídeo, aumenta muito a chance de sucesso, né? Permite que a gente adapte a tática para o paciente e para a situação. Realmente, um kit de ferramentas para cada situação. Agora vamos voltar para os remédios, que são a chave para tudo isso rolar. As notas listam as classes: analgesia, fentanil, lidocaína, sedação, propofol, etomidato, cetamina, midazolam e o bloqueio neuromuscular, succinilcolina, rocurônio. Mas como é que se decide o que usar? Não é só seguir a receita das notas. Não, de jeito nenhum. Não é receita de bolo. A escolha dentro de cada classe depende totalmente da situação clínica do paciente. Por exemplo,
Um paciente que está em choque, com a pressão lá embaixo. Talvez seja melhor usar etomidato para sedar em vez de propofol, porque o etomidato costuma mexer menos com a pressão. Ah, faz sentido. Um paciente que talvez esteja com a pressão dentro da cabeça alta. Aí tem outras combinações que podem ser melhores. A succinilcolina age super rápido, ótimo para sequência rápida, mas tem umas contraindicações, tipo risco de subir muito potássio no sangue em alguns casos. O rocurônio, em dose alta, também age rápido, dura mais e ainda tem um remédio que reverte o efeito dele, o Sugamadex, o que é bom em algumas situações. A decisão é sempre caso a caso. Entendi. É avaliar risco e benefício para cada pessoa. As notas também falam de uma estratégia curiosa, a tal da intubação atrasada, ou DSI, Delayed Sequence Intubation, para paciente agitado com falta de ar. Usar acetamina ou dexmedetomidina para acalmar antes de paralisar. Isso soa meio estranho. Acalmar alguém que está mal para respirar antes de tomar conta da respiração dele? Parece, né? Mas é uma sacada muito inteligente por um problema bem específico. Tem paciente que está tão agitado pela falta de ar, pela hipóxia, que não deixa colocar máscara de oxigênio para fazer a pré-oxigenação direito. Ele luta, arranca a máscara. A DSI usa um sedativo, tipo acetamina, que muitas vezes não tira o estímulo para respirar, só para acalmar o paciente. O suficiente para ele aceitar a máscara com oxigênio a 100% por uns minutinhos preciosos. Que interessante. Só aí, com o oxigênio lá em cima, é que se faz o bloqueador neuromuscular e intuba. É um jeito de conseguir fazer a pré-oxigenação de forma segura nesses pacientes difíceis, sabe? Transforma o caos num procedimento mais controlado. É um exemplo ótimo de adaptar a técnica. Nossa, que sacada. Usar o remédio para permitir o preparo adequado. Mas claro, mesmo com todo esse cuidado, as notas alertam para as complicações. Barotrauma, broncoespasmo, dente quebrado, machucar a via aérea, hipóxia. Sim, os riscos existem, não tem jeito. Barotrauma é machucar o pulmão por excesso de pressão na ventilação. Broncoespasmo pode ser uma reação do corpo à manipulação ali na garganta. O trauma no dente, como a gente falou, tem muito a ver com a técnica de usar o laringoscópio. Pode machucar lábio, língua, faringe também. E a hipóxia, a falta de oxigênio, é a complicação que a gente mais teme. Geralmente acontece quando se demora muito para conseguir entubar ou quando o tubo vai para o esôfago e ninguém percebe. Por isso, tanta ênfase no preparo, na técnica e na confirmação rigorosa. E tem uma situação extrema que as notas citam. Um tumor na laringe que impede o tubo de passar. Aí a solução é fazer uma via aérea cirúrgica de emergência, uma crico ou traqueostomia. Isso mostra que tem que estar pronto para o inesperado, né? Exatamente. Saber manejar a via aérea inclui saber a hora de reconhecer que a intubação pela boca não vai dar certo ou que já falhou e ter a capacidade de fazer um procedimento de resgate, como a via aérea cirúrgica. Diante dessa complexidade toda, desses riscos, os conselhos finais das notas são bem diretos. Treinar em ambiente controlado, tipo centro cirúrgico, não na correria da emergência, estudar anatomia, consultar livro de referência, como o da USP. Conselhos de ouro, né? Para ficar bom em intubação, você precisa de uma base teórica forte, anatomia é chave, e de prática, muita prática supervisionada. O centro cirúrgico, com o paciente anestesiado, tudo calmo, com alguém experiente do lado, é o lugar ideal para começar a pegar o jeito. A emergência é onde a gente aplica isso sob pressão. E tem que estudar sempre, porque as técnicas e os equipamentos mudam, né? E aquela dica final sobre o boneco de treino, que quebra o dente fácil se forçar o laringoscópio para cima a língua, é um jeito bem forte de lembrar da técnica correta, não é? Muito forte e muito real. Isso reforça que o movimento do laringoscópio é para levantar a mandíbula e a língua, seguindo o cabo do aparelho, e não para fazer alavanca apoiando nos dentes. Essa força errada é o que mais quebra dente. A dica do boneco serve como um lembrete constante. É técnica, é delicadeza, não força bruta. E levanta também uma questão importante sobre o quanto a simulação consegue ser fiel ao real, né? Então, no fim dessa nossa conversa sobre essas notas de intubação, o que fica mais claro, para mim, é a imagem de um procedimento que é muito complexo. Não é só seguir um roteiro.
Exige pensar rápido, decidir a cada passo, escolher o equipamento certo, o remédio certo para aquele paciente, fazer o movimento técnico perfeito, prever os problemas. É bem mais do que parece por fora. Exatamente. É um exemplo muito claro de como a ciência, fisiologia, farmacologia se junta com a habilidade prática, a destreza manual, a capacidade de decidir sob pressão. As notas deixam claro que a segurança do paciente depende dessa combinação e que isso só vem com treino sério e estudo contínuo. A referência a livros como o da USP mostra isso, a importância de se basear em conhecimento bom e atualizado. No fundo, o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que por trás daquela rapidez que a gente às vezes vê numa intubação, tem todo um processo mental, técnico super elaborado, um esforço constante dos profissionais para fazerem o melhor, para garantir que essa manobra, que pode salvar uma vida, seja feita do jeito mais seguro e eficaz possível. E talvez, para a gente fechar, uma reflexão que liga a dica do boneco com a vida real. Como é que a gente garante que o treino em simulação, por melhor que seja, prepare os médicos e enfermeiros não só para o cenário padrão, mas para toda a variedade de anatomia, para as condições ruins, para as surpresas que sempre aparecem na prática, ali do lado do paciente. Fica essa provocação, né? Sobre como a gente pode melhorar sempre essa ponte entre o treino controlado e a realidade imprevisível da clínica, para que a habilidade aprendida realmente signifique segurança para cada paciente.